atrás, lá no campo de São Cristóvão 338, pastor Jean. Dê uma salva de palmas ao Senhor, homenageando e agradecendo a Ele pela vida do pastor Jean. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu fiquei na dúvida se eu dizia a paz do Senhor ou gritava ahu. A paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, abram abram comigo as vossas Bíblias no capítulo 12 de Gênesis. Quando o pastor André deu aqui aquela palavra e mandou a gente abrir a Bíblia em Gênesis, eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, ele vai pregar meu esboço. Desculpa, irmãos, eu falei 12, mas a gente vai começar um pouquinho antes. Capítulo 11, verso 31. Minha gratidão a Deus, minha gratidão ao pastor André, nosso querido pastor. Louvo a Deus pela oportunidade de cada dia estreitar a amizade com esse servo do Senhor, sua família. Eu assisti o Congresso das Mulheres pela live até o seu encerramento, tanto como pregou hoje. Mensagem maravilhosa, maravilhosa. E como eu digo lá no Rio de Janeiro, a folha da mutambeira voou lá. Foi bênção. E estamos aqui porque entendemos que Deus tem uma grande obra também para realizar através das nossas vidas aqui nesse lugar. E eu espero em Cristo Jesus que a glória dele continue entre nós. Amém, gente? De seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. Terra e da terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei o teu, e tu serás que lhe aparecera. Amém? Por favor, irmãos, podem tomar os vossos assentos. Eu trago um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus ali em São Cristóvão. Recebam com muito carinho o abraço dos nossos irmãos. Tenham a certeza que se não fosse o Congresso das Mulheres, nós estaríamos aqui com um grupo de homens representando a nossa igreja, celebrando a Deus junto com vocês. Mas quando as mulheres festejam, os homens trabalham, né? E hoje uma equipe muito grande de homens esteve ali servindo a Deus nos bastidores, para que as mulheres ficassem à vontade para servir a Deus em seu congresso. Eu penso que na semana que vem vai ser assim aqui.
as mulheres adorando e os homens trabalhando. E nós vamos trazer aqui, se Deus permitir, uma caravana de mulheres. Já temos aí o ônibus reservado. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, Jesus, na palavra que lemos. Quero aqui mandar um abraço aos irmãos lá do Rio que estão nos acompanhando pela live. Deus abençoe. Um grande beijo também para minha esposa, a pastora Miselene, e aos meus filhos. Eu continuo, por bondade divina, por graça maravilhosa do nosso Deus, dizendo que eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Glória a Jesus. Meus amados, vejam que coisa interessante diante dos nossos olhos. Nós temos um homem chamado Tera, que entende que precisa promover uma mudança para a sua família e para a sua descendência. E nessa mudança que Tera entendia que devia promover, ele pensou no seguinte: preciso arrancar a minha família da terra dos caldeus para conduzi-la à terra de Canaã. Esse é o projeto que está na cabeça desse homem chamado Tera. Ele então se esforça para inclusive a segunda geração da sua casa. Ele reúne Abrão, ele reúne Ló, filho de Arã, ou seja, seu neto. Ló era sobrinho de Abrão, filho do seu irmão, e leva também as mulheres. Então, se Tera estivesse aqui e a gente desse a ele a oportunidade de explicar esse projeto, ele provavelmente diria o seguinte: quando eu pensei em sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, eu tinha no coração que os meus filhos e os meus netos serviriam a Deus com alegria. Eu penso que ele tinha esse projeto no coração. Mas o problema, não no texto que lemos, um pouco antes, é que ali em Arã, quase chegando na terra, na famosa terra prometida, que ainda não estava prometida, mas já era um sonho no coração de Tera, um dos seus filhos veio a falecer, exatamente Arã, e é ele quem dá nome àquele lugar. Aquela região onde ele para ganha o nome do seu filho, porque ele acaba falecendo ali. E infelizmente ali termina a jornada de Tera. Tera não consegue avançar nem um passo a mais. Ele fica filho, ele fica preso na tristeza de enterrar um filho. Pai nenhum planeja isso para a sua vida. Como a gente sabe, o curso natural da vida é que os filhos enterrem seus pais. Eu comentei com o pastor André ali, e não posso nem pensar muito nisso porque me emociono, que há poucos dias atrás nós enterramos um garoto que era praticamente meu filho, foi criado dentro da minha casa com os meus meninos, 21 anos de idade. Ele veio a óbito porque há 2 meses atrás descobriu um câncer muito severo e bem avançado no seu estômago. E infelizmente Deus não quis reverter aquele quadro. Interessante que na mesma semana, na oração que a gente faz todos os dias às 10 horas, uma jovem de 23 anos que estava com câncer na cabeça, um tumor na cabeça, agradeceu as orações que fizemos, dizendo que de um dia para o outro sumiu sua cabeça, ela foi curada, e isso nos encheu de esperança, porque o Eric, precisando de um milagre parecido, né? Na hora eu pensei, se Deus curou a moça, vai curar o Eric, mas infelizmente Deus não quis fazer dessa forma. Mas para a glória de Deus Pai, no velório do Eric, mais 4 pessoas entregaram a vida para Jesus. E eu disse: Deus deu a Eric uma unção parecida com a de Eliseu. Na sua morte, ele trouxe soldados de volta à vida. Então Deus sabe o que faz. A gente tem que... Mas foi doído demais. Eu nunca participei de um velório onde eu sofri tanto.
uma choradeira. Até uma moça que tem uma cantina dentro do cemitério entrou no pranto também. Ela não tinha nada a ver com aquele velório, mas ela disse: eu sou mãe, e como mãe eu imagino a dor de alguém que enterra o seu filho. Então eu não condeno Tera, porque ele resolveu parar com o seu projeto aqui na cidade de Harã, na região de Harã. Eu não condeno, porque aconteceu há 2 semanas atrás. Eu sei o que é perder um filho. Olha que não era biológico, era um filho do coração, um garoto que cresceu com os meus meninos, que dormia pelo menos uma vez por semana na minha casa. Então eu sei o que é isso. Mas infelizmente aquele grande projeto, meus filhos e meus netos viverão e servirão a Deus na terra de Canaã, aquele lindo projeto que Tera tinha no seu coração, morre junto com o seu filho na terra de Harã. Quando você enfrentar um luto, entenda que Deus tem nesse luto alguns propósitos, e talvez o mais importante dos propósitos é desvincular aquela pessoa de nós. Inclusive entre casados é assim que funciona, é a regra da Bíblia. Enquanto vive o marido, a mulher está ligada a ele pela lei do casamento, mas morrendo o marido, ela está livre, inclusive para contrair novas núpcias, e vice-versa. Por quê? Porque a morte fala de separação. É o momento em que Deus lá de cima disse: o tempo que essa pessoa tinha para viver do seu lado terminou, agora ela é minha, e você segue a sua vida aí. Eu penso que se Tera tivesse dado liberdade ao Espírito de Deus para falar o seu coração, ouviria o Senhor lhe dizendo: Tera, o tempo que você teve para viver com seu filho terminou, mas você ainda está vivo, você ainda respira, você ainda vive. Então, continua a sua marcha, leva a tua família para a terra prometida, leva a tua família para a terra de Canaã, e eu serei com a tua descendência, eu serei com a tua geração. Se você ainda respira, homem de Deus, é porque o Senhor ainda tem um projeto para cumprir na sua história. Então abre essa boca e dê um brado de glória. Alguns desceram a cova, a gente chora por eles, a gente lamenta cada irmão perdido, mas eis-nos aqui ainda, respirando e podendo produzir para a glória de Deus Pai. Aleluia. Se você concordar, você vai declarar comigo e vai dizer: eu cumprirei os planos que Deus tem para a minha vida. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Eu cumprirei os planos que Deus tem para a minha vida. Eu queria aplaudir a história de Tera. E se ele cumpre essa jornada, hoje o pai da fé não seria Abraão, o pai da fé seria Tera. Mas infelizmente ele parou a sua jornada no luto do seu filho. E eu penso que o peso que veio sobre aquela família, porque Tera resolveu ficar ali, não foi pequeno. E eu digo aos irmãos, ele ficou naquela terra ali ainda 205 anos. Que coisa horrorosa. Um fardo. As pessoas com aquela expectativa de prosseguir, mas o chefe da casa, parado no luto do seu filho. Algumas coisas que acontecem na história do homem travam ele. São projetos do diabo para impedir tua jornada. Para dizer: você estava animado, mas eu travei você aqui. Eu coloquei um grilhão no teu pé e você não dá um passo além. Eu quero que Satanás escute com muita clareza. Ele tem que recolher todos os grilhões que ele lançou sobre os homens desse lugar. Pode pegar tua ferragem, pode pegar tua velharia, Satanás, pode pegar suas travas, pode pegar suas bolas de ferro, pode pegar seu jugo e os seus grilhões e tirar desse lugar, porque o Senhor bradou que a nossa história vai prosseguir e vamos levar a nossa descendência para a terra de Canaã. Quem está comigo nessa palavra, dê um brado de glória para Deus. Nós vamos levar a nossa descendência para a terra que Deus jurou aos nossos pais. Oh glória, aleluia. Ele parou esse homem chamado Tera, mas a Bíblia diz que Deus se interpõe. Termina o capítulo 11 com um homem, pastor André, derrotado pelo luto, frustrado
preso no meio da sua jornada. 12. Vai ser bandido igual ao seu pai. Tire Deus da história e o filho de um prostituto será prostituto igual ao seu pai. Mas quando Deus entra na história,
terra, sai da tua parentela.
entrar, eu entro. Aquilo que parecia. Você que é pai de uma criança desviada, de um menino afastado dos caminhos do Senhor, tome posse dessa palavra hoje. Teu filho vai voltar para a arca. Remassuria Candaraia. Oh glória, ele vai entrar na arca. Você vai voltar a ser um herói para ele. Receba a graça que Deus derramou sobre Noé. Você vai voltar a ser um herói. Filhos que você tem na sua casa. Oremassuria Bacandarai. Oremassuria Candaraia. Me perdoem aqui o que eu vou dizer, mas é necessário. Todo filho de crente passa por seus momentos difíceis, questiona a sua fé. Tem momento que ele olha para os seus pais e diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, isso não é para mim. Eu não sinto o que meu pai diz que sente. Não tem um que não, na igreja que não tem um testemunho assim, de determinado momento viu sua fé abalada. Esses dias eu conheci um garoto que começou a pregar com 12 anos de idade, hoje ele tem 21. E eu perguntei para ele se nesse intervalo, porque de 12 a 21 é um momento muito crítico, né? Nesse intervalo ele sempre foi aquela bênção, um garoto pimenta de Deus. Aí ele falou: não. Teve um período aí que eu quase fui embora, comecei a perguntar um monte de coisa, questionar. Achei que Deus não me queria. Mas foi só alguns meses, logo eu percebi que não tinha outro caminho, que eu tinha que continuar servindo ao Deus dos meus pais. Todo filho de crente passa por esse momento. E eu tenho 3, 19, 21 e 24, e os 3 passaram por esse momento. O mais novo está passando ainda por esse momento, está lá. Poxa, não sei, não estou conseguindo sentir. Falei: meu filho, não é questão de sentir, é uma questão de reconhecer. Se você reconhece que Deus é Deus, você não precisa sentir mais nada, só respeita Ele como Deus. Mas algumas coisas nesses momentos que meus filhos passaram por essas crises me trouxeram grandes lições. Uma delas foi a seguinte: um dos meus filhos disse assim: eu só não saio da igreja. Isso para mim foi muito significativo. Só não saio da igreja porque não quero entristecer meu pai. E eu estou longe de ser o pai perfeito. Então tenho que dobrar meu joelho e agradecer a Deus, porque o meu filho não quer entristecer o pai. Se ele não quer entristecer o pai, tem um lugar para ele dentro da arca. Mais cedo ou mais tarde a ficha cai. Eu disse: eu fui criado fora do evangelho e Deus se revelou para mim, porque Ele não vai se revelar para os meus filhos. Vou profetizar de novo: você vai voltar a ser um herói para os seus filhos. Com o do meio, num desses momentos que ele estava bem abalado, quando ele entrou no quartel, ficou bem abalado, ele perguntava: não sei como é que o senhor conseguiu ser crente dentro do quartel. E aí um dia ele falou com a mãe, que estava meio afastado, estava se sentindo desviado, apesar de continuar frequentando a casa de Deus voluntariamente. Nunca forcei para eles irem na casa de Deus, mas naquela crise eu tive uma conversa com ele, e eu disse para ele assim: meu filho, se você quiser se desviar, é seu direito, porque você está chegando numa fase em que todas as decisões a partir desse momento serão suas, e ninguém mais vai responder por elas, só você. E eu falei para ele: quer desviar? Sem nenhum problema. Isso vai me entristecer, é claro, mas uma coisa é certa: você não vai poder dizer aí fora que seu pai não dava testemunho de crente dentro de casa. Você não vai poder dizer aí fora que seu pai espancava sua mãe, que seu pai era um adúltero, um beberrão,
que seu pai vivia uma fé fingida, era crente na igreja, mas em casa ele era o Satanás. E para mim, no momento, é o que mais importa. Poucas semanas depois, meu filho estava tendo uma experiência poderosa com Deus. E hoje é um dos meus maiores ajudadores na casa do Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. E não há problema que possa impedir. Cante com a alma. Seus filhos e seus netos servirão a Deus com alegria. Oh glória. Uramachúria candaraia. Quer voltar a ser respeitado pelos seus filhos? Quer voltar a ser amado pelos seus filhos? Quer voltar a ser o herói dos seus filhos? Constrói a arca e diga para o seu filho: eu tenho coragem de entrar nessa arca. Você vai me ver entrando nessa arca. Pastor, traduza isso para os dias de hoje. Dê testemunho da sua fé. Mostre ao seu filho que você tem um quarto de oração. Mostre ao seu filho que você lê a palavra. Mostre ao seu filho que a sua fé é verdadeira, e ele vai te seguir para dentro da tua arca. Oh glória. Quando Noé construiu a arca, eu vou voltar para Abraão já já. A Bíblia diz em Hebreus, ele fez isso só por uma razão: para a salvação da sua família. Oh glória. Alguém podia perguntar para ele: ô moço, o senhor está juntando tanta madeira para quê? Por que o senhor está construindo esse negócio aí esquisito? Porque eu quero salvar a minha casa. Oh glória. Aqui será o lugar de refúgio para os meus filhos. Aqui será o lugar de refúgio para os meus netos. As minhas gerações, a minha descendência não sucumbirá às águas do juízo do meu Deus. O senhor está passando betume aí para quê? Está sujando a mão de piche para quê? Para salvar a minha casa. Aí quando alguém pergunta: ei, por que o senhor tira aí 30, 40 minutos por dia de joelhos, buscando a Deus, orando? A resposta qual é, gente? Para salvar, me ajude, para salvar o quê? A minha casa. Ei, por que você está fazendo a cópia do livro de Atos? Escrevendo a punho, você já trabalha, passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa e ainda tira ali 20, 30 minutos para escrever a cópia do livro de Atos. Por que você está fazendo isso? Qual é a resposta que você vai dar? Para salvar a minha casa. O senhor chegou cansado do trabalho, nem deu tempo de comer, já está correndo para ir para a igreja, adorar a Deus. Por que o senhor está fazendo esse sacrifício todo? Qual é a resposta? Me ajude. Para salvar a minha casa. Para salvar minha casa. Oh glória. Não é fácil convencer quem está perto, é fácil convencer quem está longe. Preguei uma mensagem chamada o raio da intimidade. Quanto mais íntimo, mais difícil. E heróis não se tornam heróis em lutas fáceis. Heróis se tornam heróis nas lutas em que todo mundo desiste e ele continua lutando. Você já percebeu que de um tempo para cá, muito também por causa desse movimento maligno que está desenvolvendo na terra, os pais não querem mais lutar por suas famílias? Acha uma mulher mais novinha, troca. O filho dá problema para ele, ele dá as costas para o filho. Ainda diz para a mulher: olha teu filho aí. Não sei se você sabe, mas antes dele ser dela, já era seu. Não quer dar glória não? Já era seu. Porque esse sacrifício todo, dizendo não ao pecado, o senhor podia aceitar uma propina, pai. Olha aí, está na época de pegar dinheiro. Não vai pegar por quê? Porque eu quero salvar a
minha casa. Aí quando você vê a sua família dentro da sua casa, vai dizer: aquilo que parecia impossível, arca lá no topo das águas, seus filhos dentro dela, sua descendência assegurada, as tuas gerações libertas. Vai dizer: aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Diga: sou um milagre, estou aqui. Naquele meu livro lá, que eu decorei antes dos 10 anos de idade, Noé era o primeiro herói. Depois de Noé, o segundo herói é esse cara chamado Abrão. Porque Abrão não foi convidado para salvar apenas a sua casa. Adão foi convidado para salvar a sua casa e ainda salvar os filhos da casa do vizinho. Poxa, eu pensei que você ia dar glória a Deus. Porque tem filho de vizinho que nunca vai ter do pai uma referência de paternidade, nem de hombridade. Tem filho que foi abandonado pelo seu pai e não sabe nem o que vai ser da vida. Mas na casa do lado tem um cara construindo uma arca. Se você concorda que em ti serão benditas todas as famílias da terra, fique em pé comigo e dê um grito bem bonito de glória para Jesus. Oh, aleluia! Deixa eu lhe dizer um negócio aqui. Eu tenho medo de falar disso, mas o Espírito de Deus está colocando no meu coração. O Eric, que nós sepultamos há 2 semanas, tem menos de 2 semanas, foi abandonado pelo seu pai. E no início, na sua infância, a mãe dele não era crente. Uma tia cuidou dele praticamente até os 6 anos de idade. A mãe saía para a balada e a tia que se virava para o menino não ficar com fome sozinho dentro de casa. O Eric cresceu odiando a referência que tinha dentro da sua casa. O pastor André viu algumas fotos dele servindo a igreja. Quando nós abrimos o culto de domingo à noite, poucas pessoas, ele ajudava recolhendo as ofertas. E ele viveu algumas confusões aí no início do ano, durante a pandemia. E ele se entristeceu demais e ele acabou parando de aparecer na igreja. Ele ia na minha casa, mas não ia mais na igreja. E eu brincava com ele: e aí, varão, quando é que você vai na igreja? Ele bem acanhado. Mas há 1 mês e meio atrás ele entrou em contato com meu filho e disse: eu quero uma conversa com seu pai. Ele nem sabia o que tinha ainda. Ele sentia dores, mas só soube que era câncer há menos de 15 dias. Eu quero conversar com seu pai e com você. Eles eram os melhores amigos um do outro. Aí eu falo com meu pai: mas o que é que você quer conversar com a gente? Ele disse: eu quero me consertar com Deus. E eu digo isso só para a glória de Deus, tá? Para você entender o que Deus quer colocar na sua mão hoje. A mãe dele está congregando em outra igreja, uma igreja que eu pastoreei lá na ilha. Ela ficou lá. Na hora de decidir como seria o velório, ela me abraçou e disse assim: você é o pai dele. Você não é só o pastor, você é o pastor dele. Você que vai fazer o velório. Porque o Eric sempre disse aqui que você é o pai dele. Em ti, homem de Deus, serão benditas todas as famílias da terra.
Você vai colocar a sua família na arca. Vai colocar os filhos do vizinho na arca. Vai colocar os filhos dos teus amigos na arca. Meu Deus, alguém está entendendo essa palavra? Oh glória, porque a graça do Senhor agora não está no nível de Noé. A graça do Senhor chegou no nível de Abrão. Se alguém vai tomar posse dessa palavra, receba ela agora. Você colocará gerações na arca. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória. Irmãos, eu quero orar, mas eu vou ser muito sincero, porque a gente não está aqui para ficar de mimimi. Todos os homens que, quando examinam sua história, entendem que perderam-se como referência para os seus filhos. Pastor, quando eu me examino, eu percebo que eu deixei de ser uma referência para os meus filhos. Talvez isso tenha acontecido até antes de você se converter. Alguns vivem esse problema ainda, mas outros, isso aconteceu depois de convertido. Mas se você crê que o Deus de Abraão está aqui para colocar você na história dele, aleluia, eu gostaria que você saísse do seu lugar para a gente orar, e Deus vai curar isso na sua história. Glória a Deus. Vem para cá rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Rasga o teu coração, teu filho tem que ver um homem voltar para casa de coração rasgado. Aleluia. Eu quero cura para mim. Pode cantar. Podem cantar se quiser. Eu quero cura para o meu coração. Eu quero cura para dentro da minha casa. A última coisa sobre Abraão que eu quero te dizer é: a Bíblia diz, e nós lemos, e Abraão chegou em Canaã. Glória a Deus. Fale com Deus. Enquanto a igreja canta, você vai falando com Deus. Se você souber porque seus filhos pararam de confiar em você, fale sobre isso com Deus. Com esplendor e glória eu verei, vivendo aqui no meu lar tão distante. Eu creio nele e o vejo pela fé. Verei Jesus, pois tenho esperança de ver um dia da ressurreição, um dia em que os salvos triunfantes Faz essa obra, Jesus. vão receber. Faz essa obra, Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia. Ei, Jesus, Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo. no seu trono.